Salve galera, tudo bem? A gente está aqui hoje, primeiro programa da série, a gente está aqui com o Danix Fischer. É um surfista que a gente chama de Legend, é um dos maiores vencedores do surf aqui em São Vicente, é um dos caras mais viajados aqui do surf de São Vicente. E ele aceitou o nosso convite hoje para contar um pouco da história dele para a nova geração que não conhece e para o pessoal que conhece ele relembrar aí das histórias e a gente bater um bate-papo bem legal aqui hoje. Danix, obrigado por ter vindo aí, obrigado pela moral. E Danix, você está morando aqui em São Vicente? Quantos anos você está? Como é que está aí sua vida? Primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade, dar uma saudação aí para a galera que está assistindo o Deep in Surf. E satisfação, né, estar aqui com vocês. Eu comecei a surfar com 10 anos de idade aqui em São Vicente, era um Natal. E hoje eu estou com 46 anos, né, então isso daí foi acho que no ano de 82. Estava com a minha mãe no mercado em Santos e aí era a época de Natal, uma prancha de isopor na sessão. Eu falei, quero, aí acabou comprando. Minha primeira caída foi lá na Praia Grande e daí pra frente não parei mais, né? Então estou aí até hoje. Oh, legal. E você lembra ainda assim o seu melhor momento, né? Você deve lembrar, lógico, né? Que deve ter sido marcante. O seu melhor momento na carreira, o seu título principal ou os melhores momentos, os principais títulos que você teve nessa trajetória bonita e excelente carreira? Foram várias as realizações, né, de troféus, de títulos e tal, mas alguns foram bem marcantes, né. O primeiro deles, acho que foi também um evento na Praia Grande. Eu tinha uns 12 anos de idade, logo na primeira participação, fiquei acho que em 8º lugar, ganhei um troféuzinho pequenininho de revelação. Isso me motivou para continuar. Eu queria, naquele momento eu tinha umas fotos de surf na parede do meu quarto, de lugares de onda exótica que saía na época nas revistas. Eu dizia, eu quero viajar, eu quero estar lá. E esses campeonatos, na medida que iam tendo, e se eu ganhava um troféuzinho, uma medalhinha, eles serviam como estímulo para eu realizar esse sonho, né? E aí, com 13 anos, eu ganhei meu primeiro campeonato, que foi a segunda Taça Surf Brothers no Canal 1. E daí, depois, então esses foram os eventos que mais me marcaram. Teve um outro também com 14 anos, se eu não me engano. Eu esqueci o nome do campeonato agora, foi lá no Posto 2 em Santos, que eu ganhei um dos meus maiores troféus da minha carreira, um troféu desse tamanho, acho que era maior que eu. Você. E a entrega desse troféu foi num baile de domingueira lá no Círio Libanês em Santos. Era um baile lotado, né? E eu era adolescente ainda, pararam o baile para entregar. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Um deles foi o Anderson Negrinho, me arrumou um patrocínio na HD, com 15 anos de idade. E daí eu comecei a fazer uma carreira consolidada, né? Ele usava a nossa imagem para fazer anúncios em revista. E eu consegui também um grande resultado numa etapa do profissional paulista quando eu tinha 16 anos em Ubatuba. E fiz uma bateria homem-homem com o Picuruta, que ainda estava no auge dele. E eu tinha um parceiro de equipe, o Marcos Ritt, que hoje é pastor na Igreja Bola de Neve, né? Ele foi um grande parceiro meu. E ele ganhou o título paulista e ganhou uma passagem para o Havaí. E daí eu, que estava na mesma equipe, o patrocinador falou, olha, ele já tem a passagem, se você tiver uma passagem, a gente também patrocina você. E eu tinha ganho algumas bicicletas, pranchas e tudo, comecei a trabalhar para ganhar mais, e aí vendendo tudo isso, levantei o dinheiro, e aí viajamos na mesma época. Ele ainda foi até a Austrália, fiz minha primeira viagem para o Havaí com 17 anos. Chegou um momento, quando eu tinha uns 19 anos, eu estava sem patrocínio já há um ano, e aí eu fui correr um campeonato no Paraná, em Matinhos, de 30 pés, era um campeonato tradicional, e eu ganhei na categoria Open, ganhei uma passagem para Miami, para Flórida, e foi quando eu já estava meio desistindo de ficar aqui, porque as minhas referências na época eram surfistas que viajavam. Eu via que o Teco Padarates tinha de morar na Califórnia, o Renan Rocha morava na Austrália, Zé Paulo, Pio Pereira. Então eu tinha umas referências, eu via que o Douglas Lima foi campeão brasileiro com 21 anos de idade na época. Eu falei, eu preciso dar uma mudada, aí eu vou pegar essa passagem e vou morar nos Estados Unidos, e para tentar fazer um pouco o que esses meus ídolos ali naquele momento faziam, porque eu via que quando eles viajavam, eles investiam um tempo fora do país, eles voltavam e tinham um retorno com isso, né? Como aqueles 6 meses na Califórnia, e quando eu voltei, aí no ano seguinte, isso foi em 92, e no ano seguinte, em 93, eu ganhei vários campeonatos, e o principal deles foi o título brasileiro na Barra da Tijuca, né? E aí
ali foi o passaporte, né, na verdade, para a realização de um outro grande sonho, que foi ganhar uma passagem para a Indonésia na premiação. Não basta do título brasileiro, por si só era alucinante, mas aí a Indonésia era o lugar que está até com essa foto aqui das fotos do meu sonho ali na parede do meu quarto desde criança, né, no Havaí, na Indonésia. Eu segui a vaga na equipe brasileira, no Mundialito de Barbados, fiquei em terceiro lugar no mesmo ano. E aí eu queria participar do Mundial Amador, que é hoje o ISA Games, que é de 2 em 2 anos. Nessa época fazia parte totalmente da minha vida, e eu entendia que para ser profissional eu tinha que ou ser campeão brasileiro, que por si só já era um passaporte profissional, mas também tinha o sonho de participar num Mundial Amador desse, que antes era para mim realmente o que fazia você entrar pela porta da frente no profissionalismo, né? Então eu achei que eu ia conseguir a vaga ao ganhar o brasileiro, mas não, ali valeu a vaga sim para representar a seleção brasileira, mas no Mundialito, que foi em Barbados, e eu consegui até chegar na final, foi muito legal, mas no ano seguinte teve que começar tudo de novo, e quase que eu fui para a final lá na etapa do ano de 1994, no Rio, e o Mundial naquele ano era no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E aí teve depois mais 2 seletivas, eu fiquei em quinto na primeira etapa, aí fiquei em terceiro numa das seletivas, em quarto numa outra, em quinta, foram 2 ou 3 seletivas depois. Consegui a 4ª vaga, que eram 4 vagas na categoria Open, que é o Mundial Amador. Fiquei muito feliz, participei do Mundial Amador. Na colocação em geral fiquei em 21º. Fomos vice-campeões mundiais por equipes, né? É um título que a gente carrega, que é super importante, ser vice-campeão mundial representando o Brasil por equipes. E aí dali para frente eu decidi virar profissional, assim, ali foi no meio do ano. Aí já no final do ano eu já não estava mais correndo em eventos, fui para o Havaí, eu ia muito, toda temporada eu ia para o Havaí no final do ano. E quando eu voltei, aí ia ter um campeonato, que é a Copa Saguenap no Peru, em 95. Foi ali que eu me tornei profissional, cheguei até a fase do dinheiro. E aí perdi e virei profissional. E nesse meu ano, um outro campeonato que me marcou muito foi que no meu primeiro ano, 3 campeonatos, bem dizer, eu cheguei a ganhar uma etapa, né, do circuito paulista profissional, que valia pontos para o brasileiro. Todos os circuitos estaduais valiam pontos, eram etapas também do circuito brasileiro. E eu ganhei a etapa que teve no Quebra-Mar de Santos, no Time Country Pro, e fiz uma final lá no campeonato de Santa Catarina, em São Francisco do Sul, fiquei em terceiro lugar. E no Espírito Santo também, na Barra do Jurupu, fiquei em 4º lugar. Foi um ano muito legal, só que aquela briga para estar com patrocínio, não conseguia, não durava, e a gente com aquela dificuldade, eu mandei currículo para vários lugares, e na época a Ocean Pacific falou, olha, tudo bem, eu me interesso em você como atleta, mas não nessa linha de competição. Eu já tinha um currículo, uma história no Havaí, construída no Havaí, surfando numa das grandes, umas fotos que saem em revistas, essas que passam, algumas delas aqui no vídeo. E ele queria eu para difundir um pouco esse lado, né, de exploração do surf que estava tendo, de explorar as ondas, né, o lado místico do surf e tal. Ele falou, te quero não como atleta de competidor, mas como para viagem, free surf. E eu falei, legal, se eu tenho também, agora nós já estamos, vamos que vamos levar paralelo. Só que isso realmente me desfocou um pouco das competições. E então eu não consegui engrenar de verdade, porque foi logo na sequência que isso aconteceu, de 95 para 96. E aí, mas esses foram meus principais campeonatos. Em 97, uma semifinal do WQS na Indonésia. Agora assim, do teu início de carreira, você lembra quando você começou aqui em São Vicente, quem você se espelhava, ou sendo ídolo ou não, né, que eram referências que você tinha aqui em São Vicente? Quem você tinha de referência no nível nacional e quem você tinha de referência gringo, assim, quando você começou? Com certeza elas são importantes para todo atleta, né, as referências. Então eu sempre tive as minhas. No primeiro momento eu me espelhei no Zé Paulo, era uma pessoa que a gente tinha praticamente uma parceria, né? Eu morava perto da praia, ele morava na cidade náutica, ele guardava a prancha em casa, e por um tempo, foram 2 anos assim, eu frequentava a casa dele. E ele ia para as viagens, ele voltava das viagens contando as histórias, e eu falava, eu quero isso para mim, isso imagina que era desde os 12, 13 anos, né? Então, era uma grande referência para mim, porque ele foi um vencedor, um campeão do surf, né? Naquela época ele já estava ganhando os campeonatos. Então, aí, paralelo a ele, tinha o Peixe, também, Marcelo Peixe, também foi a pessoa que, na primeira página do currículo, quando meu nome saiu a primeira vez em algum lugar, foi o Peixe que mencionou que ele me via como
um jovem promissor, né? Tinha uma carreira promissora pela frente. Uma entrevista que o Marcelo Peixe deu de 1 ou 2 páginas na revista Fluir na época. Isso me motivou demais e me fez admirá-lo ainda mais, né? Porque a gente fala, pô, se a gente que é fã ainda, o ídolo fala da gente, né? Realmente foi muito bacana. E também, com o tempo ali, desde cedo, eu admirava o surf do Rogério Alemão, do Maurício Oreninha, o Jaime Ventania, que era amigo do Oreninha, e chegou a me treinar, a ser um técnico meu por pouco tempo, mas foi. E também o Nino Matos, que foi uma pessoa que era irreverente e saía nas revistas, ganhava os campeonatos, e a gente tinha uma identificação também legal assim com ele. E nível nacional, quem que você tinha assim como referência, o ídolo? Nível nacional, logo de cara já foi o próprio Oreninha, estava no âmbito nacional, né? O Nino, mais fora daqui, o Picuruta, um pouco mais aqui da cidade do lado. Depois mais para frente, o Dada Figueiredo no Rio, eu gostei muito também de ficar acompanhando, uma referência bacana. E Fábio Gouveia, posteriormente, da Copa da Artes. E gringo? Dos gringos, na época, a minha adolescência foi toda marcada aí pelo Tom Carroll, Tom Curren, Dave McCauley, o Brad Gerlach, essas pessoas. Tá, puxando para hoje em dia, quem que você acha, na mesma sequência do surf local, nacional e dos gringos, puxando para hoje, o que você vê hoje que tem um futuro e que está se destacando para você, também no circuito? Eu tenho uma identificação muito grande com quem eu vejo que coloca o foco nas viagens, foi uma coisa que eu foquei na minha vida, né? E eu entendia que para você desenvolver no surf, você tem que sair ali da tua cidade natal. Você não vai abandonar a tua cidade natal, você não vai dizer agora que é um surfista do mundo, um surfista de uma outra cidade. A tua bandeira é São Vicente, no entanto você tem que sair daqui para expandir, para evoluir. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo Marcos Correia, porque além de tudo ele é uma pessoa que teria poucos recursos para estar fazendo isso. Uma pessoa bem simples. Uma pessoa bem vencedora. Bem lutadora. Então, por tudo isso, pelo nível de surf que ele tem, por estar focando isso daí, tenho uma admiração muito grande por ele. E também pela história do Matheus, que acompanha ele também, que é bastante esforçado, né, e com certeza ainda vai ter bastante resultado nos dois. Hoje, para mim, são uma grande referência aqui em São Vicente para estar acompanhando. E no âmbito nacional, toda essa geração, que são tantos nomes, Brasília Storm, Brasília Storm. Falando Brasília Storm, já pega todos. E aí já joga por nível mundial, que são os mesmos, né? Mas especificamente eu gosto de acompanhar muito o Mineirinho, foi campeão mundial, o Gabriel Medina, Felipe Toledo agora torcendo para a vez deles, mas se for outro, Medina também tá bom. E o Kelly Slater, que é no âmbito mundial o deus da coisa aí. Tá, você, na sua carreira, você chegou a citar do Jaime Ventania, né? Mas você teve outros técnicos, você quis ter alguém do seu lado te acompanhando, porque a gente sabe, na época da sua carreira não tinha igual é hoje, a pessoa vai, a pessoa filma, edita, mostra, eles sentam junto, vê, é um coach ali que o cara tá bem mais avançado tecnologicamente de recurso para você treinar um atleta. Você teve técnico durante o seu período de competição, e qual a importância você acha de um técnico do lado do surfista hoje? Tive sim, menciono alguns aqui, que foi o Emílio Pulmi também, que ele era árbitro da federação, o Márcio Vilela, que hoje é longboard, também foi meu técnico, o Lázaro Zeferino, que foi organizador de eventos na cidade, que fez minha primeira prancha, ele também chegou a me treinar, além do Jaime Ventania. Tentei fazer um trabalho com alguns outros assim também, mas que não durou muito tempo. Basicamente, acho que foram esses daí. Acabei desenvolvendo um trabalho bacana, que era de julgamento. A gente entrava, fazia as baterias, sempre tinha mais alguém para a gente entrar, treinar, muito preparo físico, fazíamos também natação, disparo. A competição ela não era só na água, ela era também no próprio treinamento da academia. Competindo, assim, nas suas competições aí durante a sua carreira, você chegou a ter treta, se indispor com algum atleta em bateria, por causa dessas regras de prioridade e tudo, chegou a ter uma dessas confusões? Sim, todo atleta acho que passa por isso daí, porque o surf ao mesmo tempo que é um esporte libertário, né, ele te traz toda aquela paz de estar no meio da natureza, mas ele é uma competição, né, não é um esporte individual, né, então isso daí muitas vezes, uma disputa direta de onda, leva a um atrito com certeza, um toque, uma abraçada na remada. Essas suas viagens, ou dentro do Brasil ou fora, você já teve problema de localismo? Sim, já sofreu você vai encontrar tanto localismo fora da competição quanto dentro da competição. Teve
eu já encontrei, eu vivi isso daí, a carreira do surfista antigamente era muito maior assim, hoje em dia eu creio que já diminuiu. Na competição hoje em dia é mais difícil porque é muito rígido, né? Se você intimidar alguém por algum motivo, a WSL, pelo menos nível mundial, ela pune a pessoa, né? Sempre existiram as punições, né? Teve um atleta que hoje é um meu amigo, né? A gente superou isso daí sem mágoa nenhuma, mas que no momento foi impressionante, impactante, porque numa disputa de onda deram interferência para ele achou que eu forcei, ele era mais velho do que eu, me ameaçou, dentro d'água, quer me pegar lá fora, eu fiquei com medo, e aí eu avisei lá no palanque e falei, não vai acontecer nada não. E era lá na Praia do Maluf, no Guarujá, então o palanque é na frente ali, mas é o canto do Maluf onde ficava o carro, as pessoas ali. Aí veio a informação de que essa pessoa foi para lá e subiu no carro da minha mãe, começou a pular no teto, a minha mãe foi reclamar e ele empurrou minha mãe. Então veio a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, tá vendo que falou que não vai fazer nada? O pessoal da federação que estava do lado. Aí eu falei, assim não vai ficar, eu fui para lá, eu falei, agora. Aí eu consegui ficar forte, né? E aí peguei um pau no meio do caminho, cheguei lá no canto, lá ele estava indo embora, ele me viu, montou, veio que brigou. E tudo isso faz parte do passado, né? A gente fala assim dando risada, mas é triste chegar a esse ponto, entendeu? Mas são coisas que hoje em dia pouco existem, né? Acho que ficou como lição, né? São fatos da história que não vão ser apagados, mas que a gente aprendeu muito. Então se é assim, né? Então tá ótimo. E a gente já superou. Então para você ver, eu contei uma situação, né? São várias, não é só comigo, atletas do circuito mundial que tomaram tapa na cara de Havaiano durante etapas do WCT, e assim, são várias as histórias. Então, e no âmbito do localismo, a gente, inevitavelmente, né, aqui a gente tem a Porta do Sol, e o surfista de São Vicente valoriza o pico, como tem várias pessoas, você vai surfar no Félix, em Ubatuba vão valorizar, em Tamambuca, qualquer canto do planeta, e no Havaí então, imagina, e aí foi muito para esses lugares. E a gente teve pequenas discussões, graças a Deus, com um pouquinho de inglês dá para a gente contornar. E nunca cheguei via de fato. E fiz amizades, agora a mais recente na Indonésia, porque os havaianos, os indonesianos dão muita moral para os havaianos, né? Como o havaiano já tem um costume de fazer o localismo por natureza, para proteger a sua ilha, eles acabam, às vezes, levando essa força para outros lugares, né? Então, quando você está no pico, o brasileiro na Indonésia ele domina o point também, né? Tirando os indonesianos, eles não fazem muito localismo, os indonesianos, né? São poucos os locais que fazem. Então, na verdade, aí você está ali, os brasileiros numa situação de domínio do pico, e que é bom ou é ruim, não vou discutir isso, não quero adentrar nesse mérito, mas quando chega o grupo de havaianos, os brasileiros já ficam menores, entendeu? E aí eles chegam se impondo, e de fato eles têm surf no pé, né? Então fica uma situação de proeminência do brasileiro com relação aos havaianos. E o que a gente faz numa hora como essa? Hoje em dia, mais maturidade, a gente puxa uma conversa. E qual que você acha que foi a sua experiência, aprendizado, sua passagem pela SDS, pela associação e também pela política? Eu acho que foi bacana, porque eu depois que terminei minha carreira no surf, eu tinha projetado ela até os 30 anos, assim, para estar efetivamente, até que eu estendi até os 40. Mas essa extensão ela foi acompanhada de vários trabalhos paralelos. Um deles, um grande trabalho paralelo foi o meu terceiro setor, projetos com a linha de surf, associação. E aí teve um dado momento em que, por eu ter experiência em administrar uma escolinha de surf, numa outra associação, e como atleta, eu cobrava demais dos dirigentes para que se desenvolvesse um trabalho diferente daquele que estava sendo aplicado, foi natural que com o decorrer do tempo eu viesse a querer desenvolver esse trabalho, porque eu já estava numa transição de final de carreira. Então é natural que uma pessoa que é atleta ainda, que afinal de contas eu ainda competia, e que também já está em fase de transição, queira fazer algo pelo surf, deixar um legado. A gente teve que desenvolver um trabalho com uma diversidade de liderança muito grande, e isso no surf
é o que mais tem, né? Porque tem gente que é líder no meio do surf e difícil é você reunir os pontos em comum, né? Para promover uma harmonia. A gente conseguiu abrir a entidade para poder trazer as famílias. Esse era o ganho primário, e o ganho secundário era poder, com esse crédito, né, essa abertura, essa participação pessoal, chamar a atenção dos patrocinadores para que investissem em eventos, nos atletas, dando prêmios para os sorteios e fazer uma linha de trabalho que a gente vê hoje que a entidade agora está seguindo esse padrão. E Danix, com tanta viagem internacional, com tanta competição, deu tempo de você estudar? Você conseguiu fazer uma faculdade e hoje em dia você trabalha com o que você conseguiu estudar e se formar? Como é que foi? Olha, deu e não deu, né? No começo eu acreditava, quando eu era bem jovem, eu tinha, como eu já disse aqui mais cedo, questão de família, eu comecei a ter problemas na escola, né? De família que eu falo no sentido de a falta do pai e mãe, a presença, né? Que nos leva para a rua. Isso me levou a uma certa rebeldia num momento que eu não podia ter, né? E isso me afastou um pouco da escola. Quando eu descobri o surf, eu só queria saber surfar, e aí mais ainda, né? Mas depois, quando eu comecei a ficar mais consciente das coisas, eu vi a importância que era que precisava concluir os estudos. Eu comecei a mudar essa minha concepção a partir dos 16 anos. Eu perdi uns 2, 3 anos de não prestar atenção, sabe, na aula, de muitos conflitos interiores, sabe? E então como eu tinha um surf e tinha patrocínios, eu dependia de pessoas montando projetos para mim, desenvolvendo texto. Eu falava, horas, toda hora eu tenho que fazer um projeto, vender a minha imagem para poder fechar um patrocínio, depois eu vou ter que ficar falando com os patrocinadores, eu vou ter que saber falar legal. Se eu não tiver estudado uma técnica de redação, de concordância, né, verbal, de gramática, tudo para poder desenvolver isso daí, aí lidava com entrevista, poxa, eu tenho que estudar. Então foi quando eu comecei a estudar para valer, gostando mesmo, a partir dos meus 16 anos. Achava que não ia conseguir conciliar, sempre deu para conciliar. Lógico que você sacrifica um pouco o horário do teu surf, mas o que na vida não é que você ganha, que você não tem que renunciar em outras coisas. Aí teve um momento que começaram a ver os campeonatos universitários e eu via que estava tendo bastante apoio, principalmente da Universidade de Unimonte, aqui na época, que estava dando bolsa de 100% para os atletas. E aí eu resolvi fazer minha proposta porque aí era um momento oportuno, que eu ia estar dentro do surf. Estudar e ia competir. Mas dentro do surf quase que 100%, sem poder comprometer tanto o meu tempo, né? E aí, de fato, acaba comprometendo um pouco o tempo, mas é sempre por uma causa maior, que é a causa do teu desenvolvimento como pessoa, do teu futuro pós-carreira, né? Quais as suas faculdades? A primeira foi jornalismo, depois foi direito, e hoje eu hoje você exerce? Exercendo o direito para valer. O jornalismo foi mais para conhecimento mesmo. E a faculdade de jornalismo que abriu minha mente, que me levou até para o campo, para a esfera política, de participação, tanto como candidato, quanto cabo eleitoral de candidato, né? E hoje, que me levou a fazer a faculdade de Direito, depois, posteriormente, de Direito, né? Mas que a própria faculdade de Direito me fez até também sair um pouco do aspecto político, né? Então, Danix, a gente está vendo, está passando várias fotos aqui ao fundo, né? O pessoal deve estar vendo. E eu queria que você falasse de alguma aí, né? Eu vou parar em alguma foto e você poder comentar aí que momento foi esse da sua carreira, o que era, o que aconteceu essa foto aí, o que é? Você pode Essa contar foto pra aí gente? foi, quando eu era atleta, eu estava acho que com 16, 17 anos, eu tinha um prêmio que era tradicional na Baixada Santista, o Bola de Ouro, e me convidaram a receber pelo 96, pela personalidade do esporte na época, foi bacana. Ah, legal. Essa foto é legal, foi na praia de Uluwatu, na Indonésia, e um detalhe marcante foi uma das minhas primeiras viagens para lá, que eu estava sem botinha, né? Hoje eu surfo de botinha na Indonésia, e também o posicionamento das pernas, meu estilo, uma das primeiras viagens mudou bastante de lá para cá, tu vai ver isso em outras fotos. Bem legal. Vamos ver qual é a próxima que a gente tem aqui. Essa aí que é uma... Essa daí foi quando aquelas feiras de surf que tinha no meio do ano em São Paulo, Surf Beat Show, eu recebi o prêmio na época de personalidade do surf do ano, por causa do projeto da escola de surf, que trabalha com o projeto Surf Day. E essa aí? Essa daqui é a blusa do Palmeiras, né? Do ano passado, né? Essa é do ano passado. O pessoal fica nesse papo furado que não é que o Palmeiras não tem mundial. Eu falei, vamos mostrar que
pelo menos no surf aqui, na bancada da Indonésia, que é a rainha, a top mundial, ele tem um título mundial aqui. E eu não vi outros times brasileiros lá não. Passar aqui outra. E essa aí, é lá também? Isso aqui resume bem o que é a Indonésia, né? A foto tira o sorriso de qualquer pessoa. Você aí já tá de botinha, né? E ainda tô de botinha e para proteger o pé legal, muito coral, né? E essa aí da Essa Fluir? daqui foi uma editorial da Fluir, uma matéria que a gente fez lá também no West Sumbawa lá, West Java, aliás, e foi bem legal, foi em Obactuju, uma onda muito conhecida que é a banda grande lá na Indonésia, patrocínio do OP. Já no Havaí, isso é uma foto do paginado que aconteceu na revista Hardcore, esse detalhe da foto é quando eu fui campeão da etapa do brasileiro aqui no... Tá bem novinho aqui, hein? No Quebra-Mar de Santos. Tinha acabado de vir de viagem. Essa foto onde que é o lugar? E essa prancha aqui é uma prancha do Shaper de São Vicente, Dalton Menezes, uma 10.6. É do Delta? Dalton morou muito tempo lá no Havaí, né? E depois se tornou uma amizade que eu fiz, isso se tornou também um padrinho de casamento. A prancha dele. E essa aí? Essa é uma foto também marcante lá no bungee jump da Praia de Puta, lá na Indonésia. Fui desafiado, falaram assim, olha, é o seguinte, eu cheguei lá na metade de uma trip lá, perdi as fotos de surf, falaram, pra te botar uma coisa legal tu aí, tu pular lá de cima lá e a gente põe a foto, então vou, tem que ser de prancha, para fiz. Aí me fizeram pular lá do teto, né, que a base era... E essa daí foi também minha última viagem da Indonésia, a penúltima viagem da Indonésia em 2002, que a foto do Everton Luiz, que acabou virando capa de uma revista aqui da Baixada também, muito legal, né? Padang e Padang. Essa daí foi minha viagem para 2007 para Jaws, né? Uma valinha, né? Pegando uma valinha. Em Jaws. Em Jaws. Aí foi muita história para contar nesse dia. Eu tenho um vídeo dessas ondas aí no YouTube também, rolando. Quem quiser ver melhor depois. Isso foi quando eu tinha por volta de 16 anos, que eu falei que tinha um patrocínio da HD, prancha do Yusuf Rahim, grande mentor meu no surf, né? E mentor espiritual também. E aí foi capa da revista, porque eu me dava bem nos campeonatos, né? Com uma certa frequência. A parte de encarte de competições da revista Fluir. Eu lembro na época que a Fluir tinha um encarte, que era feito até de um material diferente, quase tipo de um jornal. Era bem legal. Era do tamanho da revista do jornal. Essa daí foi quando após eu ter sido campeão brasileiro, uma matéria, uma entrevista na revista Hardcore, página dupla, tem várias perguntas legais aqui, e uma foto minha, se eu não me engano não, certeza, foi da minha primeira viagem para o Havaí, quando eu tinha 17 anos, em Rock Point, essa foto aí, para pranchar harmonia e uma entrevista legal. Essa foto aqui foi em Padang também, Padang no ano passado. Eu gosto muito desse ângulo aqui, a foto do Marcelo Pereira. Essa é de 2017, então é bem recente. E dá pra ver bem, né, o pessoal ali, vendo qual é a emoção que a gente sente a pegar um cubo, né, um ângulo meu favorito. Pra quem não surfa, esse ângulo... Outra foto minha com a banda do Palmeiras, né, mostrando que o Palmeiras leva sorte para todo lugar, né, todo mundo. E essa é lá também. Essa daqui é lá nas lajes ali de Super Sucks, né? Na Sumbawa, na verdade. Também com a botinha lá da Sumbawa. E aqui em Jaws, né, um dia menor, a gente treinando para pegar tubo, com o parceiro Sebastian Stelder, que foi campeão mundial de surf nesse Billabong XL aí, ele me puxou nessa onda. Isso, aqui é uma matéria que a gente fez, que tinha um projeto Educando na Água, que, com a associação e a Associação Suprema, e a gente desenvolveu o trabalho para os jovens e inscreveram para participar desse torneio aí do Jornal Tribuna e recebemos um prêmio aí pelo empreendimento que eles desenvolveram. Bacana. Voltamos à primeira. Bom, Denis, a gente já está acabando aqui o programa de hoje, a entrevista, né? Queria que você deixasse algum recado final para a galera que está começando no surf, né? Toda a sua experiência, a sua trajetória. Eu acho interessante eles verem que você foi um vencedor, você viajou bastante e fez 2 faculdades. É uma coisa que eu acho bem importante para essa nova geração.
olhar e ver que é possível tudo isso. Queria saber se tem um recado final aí para a galera, para a gente se encerrar. Pessoal, acho que todo mundo é capaz de realizar seus sonhos, né? O querer, o sonhar, ele é importante, né? Mas a gente tem que colocar em ação, a gente tem que botar na prática. Se a gente ficar só sonhando, nós vamos passar a vida inteira sonhando. Para que eles se realizem, nós temos que tomar atitude e começar a se mexer. Como que a gente faz isso? Projetar a vida, né, para um longo período e falar assim, o que eu quero ser quando crescer? Tá, vou ser atleta, o que eu preciso para isso? E vai estipulando as metas para poder começar a correr e fazer elas se realizarem. Uma vez que você colocou o objetivo, quer ser atleta, tá? E depois de ser atleta, cada 10 anos, 20 anos, projeta a tua vida até a aposentadoria e de tempo em tempo pare para ficar vendo se está dando certo, se o caminho que você está indo de fato está sendo alcançado, porque se não for te levar para o caminho que você projetou, muda o treinamento, muda a sua dinâmica, a sua rotina, e alguma coisa não está dando certo. Aí nós temos uma cultura que hoje a gente fez algo errado, nós vamos fazer algo errado sempre. Quando as pessoas mudam, os outros falam, mas ele fazia assim. Mas se fazia assim e mudou, é melhor, porque está disposto, senão aprendeu, né? Aprender. Então, coloquem os sonhos, mas só colocar, só sonhar e não agir, não vão se realizar. E fique atento que a caminhada vai mudando. Vocês colocam um caminho e às vezes pode surgir um outro, e parar para observar, para ver se esse caminho vai levar ao destino final. Se não, para tudo e muda, que só assim para realizar o sonho. É a mensagem que eu posso deixar. Com Deus no coração. É isso, Denise. E meus patrocinadores aí, queria agradecer. Pode agradecer. Queria agradecer hoje meus parceiros, né, tratamento de ozonioterapia, que faz a gente pegar esses tubos na Indonésia que a gente viu. A doutora Milena, a doutora Maíra lá em São Caetano. Minhas filhas que hoje me fazem um drive legal no longboard aí, da Sufins, né? A Hip Wave, altas pranchas para pegar os tubos, os blocos resistentes para as pranchas não quebrarem, né? E o apoio de parceria com a FISC e com a Inner assessoria do Charles e do Roberto. Bem legal. Denix, mais uma vez. Valeu, obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo, por prestigiar a gente. Galera, a entrevista de hoje fica por aqui e fiquem atentos que quinzenalmente uma entrevista nova no ar com uma personalidade surf. Valeu!